Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade. Desejo uma ótima noite para todos que estão aqui, todos que nos acompanham pelo Facebook. Espero que todos estejam bem. Antes de iniciar a nossa palestra de hoje, eu vou passar alguns recadinhos até para convidar vocês a participarem de outras atividades da nossa casa. Vejo aqui que temos uma jovem, talvez, uma mocinha. Nós temos uma atividade no sábado à tarde, às 15 horas, que se chama Evangelização da Infância e Juventude. Aí, dependendo da idade dela, ela entra na infância ou na juventude. É um ótimo caminho para iniciar na nossa doutrina espírita. Já esteve lá? Sim, já estive lá, fiquei praticamente todo o ciclo da juventude. Foi, assim, levo no meu coração. E é muito interessante, tem no mesmo horário o atendimento à família. Então, enquanto espera, já aprende um pouquinho. Cada vez maior o nosso grupo da infância. Também temos amanhã, às 19 horas, a preces e radiações, tanto presencial quanto online. Vocês podem acompanhar pelo Facebook também. E logo após, antes, uma hora antes, às 18 horas, nós temos o atendimento fraterno, caso alguém decida participar. Esse é somente presencial. E diariamente, às 9 horas, nós temos um momento diário de oração. Esse é só online, com o nosso trabalhador Paulo Solene, e ele nos acompanha numa oração diariamente e de modo bem sucinto, para iniciar bem o dia. E também convido quem quiser participar do nosso grupo de estudos, que é o Encontro com Jesus. É um estudo aberto, não exige presencialmente assim uma frequência. Ele acontece somente aqui na Sociedade Espírita, não tem nenhuma parte online, mas é livre. Você vê se pode ou não. E é muito bom e acontece às segundas-feiras, às 16 horas da tarde. É um jeito assim de entrar um pouco nos devidos específicos da doutrina. Quem quiser, basta vir aqui às 16 horas na segunda-feira. Bom, vamos iniciar os trabalhos de hoje. Para isso, peço a todos que elevem um pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, para a nossa prece inicial. Senhor Deus, de infinita luz e de infinito amor, agradecemos mais este dia em nossas vidas, a mais este dia junto à nossa família e aos nossos amigos. Viemos pedir aqui a sua proteção para esta nossa noite de palestra. E também que todas as energias sejam feitas e recebidas por nós em nosso corpo material. Agradecidos por esta noite, e damos início aos trabalhos. Que assim seja. Hoje vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. O nosso trabalhador Paulo Solene será o responsável pela palestra. Por favor, seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui reunidos com todos vocês. Uma alegria também estarmos aqui reunidos através da plataforma do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, muitas bênçãos para todos nós. Vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nos versículos 9 a 14. Então, lá está
Contou ainda uma parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tem 2 momentos aqui muito importantes que nem sempre nós levamos em consideração, a despeito de ser publicano ou fariseu. Quando Jesus diz que subiram ao templo, subir ao templo quer dizer elevar o padrão vibratório, elevar o pensamento a Deus. Subir ao templo do coração. Depois, diz que desceu a casa. Significa que saiu daquela circunstância vibracional e passaram às circunstâncias da própria existência, do cotidiano. Então são 2 momentos que geralmente nós não levamos em consideração para as nossas preces. Não que isso tenha que ser um simbolismo, mas que seja um modo, uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus. Reverência. Além da reverência, nós precisamos estar com o coração aberto para poder receber dele, o Criador, ou de Jesus, o que estamos necessitando. Mas essa parábola encerra ainda mais algumas questões que geralmente nós vivenciamos ou somos partícipes dessas situações e não nos damos conta. Quantos momentos nós nos colocamos na posição do fariseu? Em quantos outros momentos nós somos publicanos? Tudo isso está no nosso dia a dia. Então, quando nós vamos buscar o conhecimento que Jesus nos deixou, é necessário sair da letra para o significado, para o sentido, porque senão nós vamos ficar como na antiguidade, na letra. E é o que os fariseus faziam. Fariseu significa uma divisão, uma separação. Era tido, assim como os dias de hoje, partidos. Então lá no meio dos judeus também tinham esses partidos. E os fariseus, eles tinham uma particularidade. Eles compilavam o conhecimento, isto é, anotavam o conhecimento que nas discussões ia surgindo e guardavam isto. E muitas vezes eles ficavam somente na questão do conhecimento dessa compilação e esqueciam as escrituras. E aí também havia aqueles outros que buscavam
pautar a sua vida, a sua conduta pela Escritura, sem levar em consideração o conhecimento compilado por outros. Então tudo isso era guardado e difundido entre aqueles que tinham estas convicções. E diz aqui no Evangelho, trazendo informação a respeito dos fariseus, que tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores nas práticas exteriores, do culto e das cerimônias, mas também eram cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como um meio de chegarem a seus fins do que objeto de fé sincera. Vamos trazer isso para o dia a dia de hoje, para a nossa convivência diária, nas circunstâncias que estamos envolvidos. E já vamos poder identificar a nós. Cuidado em identificar os outros. É sempre muito prudente nos identificarmos. Os outros que se identifiquem por sua vez. Diz-nos também que os fariseus da virtude nada possuíam. Era só proselitismo. Isto é, aquilo que o jargão popular nos ensina. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Era só a exterioridade e as aparências. Isto é, queriam estar bem com todos, com o povo, e colocar a sua importância para se exaltar perante os demais. Exerciam também grande influência sobre o povo, a cujos olhos o povo os tinham como santas criaturas. Daí a serem muito poderosos em Jerusalém. Eles tomaram parte ativa na crucificação do Mestre, na decisão. Então esses fariseus ainda estão conosco, nas nossas atitudes, nas nossas formas de entender a mensagem do Cristo. Porque muitos desejam impor aos outros um ponto de vista, esquecendo que é somente um ponto de vista, não é a verdade inteira ainda. E os nossos pontos de vistas, geralmente, são muito, mas muito precários, dada a nossa condição de ignorantes da lei de Deus, principalmente na sua prática. Podemos conhecer a lei de Deus, mas pouco a praticamos. Então, não resolve falar aos outros a respeito da lei. Dizer, olha, a lei diz isso, a lei diz aquilo. E eu continuo contrário à lei. Sou um fariseu. Muitos de nós, dentro da doutrina espírita, estudam o Evangelho de Jesus como se estuda a história, não se colocando como protagonista, ou se identificando como um desses protagonistas desta história. E é esse o diferencial que precisamos buscar.
acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos. Jesus, contudo, prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, que, na lei, preferia o espírito que vivifica à letra que mata. Se aplicou, Jesus, durante toda a sua missão, a lhes desmascarar a hipocrisia. Jesus sempre combateu os fariseus, daquela época e da atual. Da atual através do seu ensinamento. Quando, através do ensinamento, ele nos coloca no devido lugar. Se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, porque tinha neles encarniçados inimigos. Essa a razão por que se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Será que nós não estamos nessa condição? De um fariseu? É para nós meditarmos. E os publicanos? Será que nós não nos identificamos como um publicano? Vamos ver. O publicano, eles já eram da antiga Roma. Eram cavaleiros arrendatários das taxas públicas. Estavam incumbidos da cobrança de impostos. O que naturalmente já criava entre os judeus uma animosidade muito grande, porque os judeus abominavam pagar impostos. Aliás, herdamos isso deles, né? Quem paga imposto aqui de boa mente? A gente sempre questiona, o que estão fazendo com o meu dinheiro? O imposto todo que eu estou pagando, né? Então, eu acho que nós temos que realmente pensar a respeito. Então, no Império Romano, eles se utilizavam dessas criaturas porque eles precisavam manter o império abastecido de recursos financeiros. Então, a cada conquista, ou a cada território, a cada povo, eles elegiam esses publicanos para se encarregar das cobranças. E sabiam, sim, que era uma missão árdua e perigosa, porque muitas vezes eles eram assassinados quando no ato da cobrança dos impostos. E os romanos faziam vistas grossas, então, a isso, quando eles ficavam com uma boa parte do que arrecadavam nos seus próprios bolsos, só mandando para o império alguma coisa para eles se justificarem a sua posição ou a sua função. E aí, ainda temos publicanos aí no mundo de hoje? Nos 2021? Século 21? Terceiro milênio? Pois é, nós não aprendemos a lição. Então, esses cobradores de taxas estendiam-se por toda o Império Romano. E naturalmente que ali, naquele povo judeu, as coisas eram mais severas, porque eles tinham aquilo até mesmo como questão religiosa, o não pagamento de imposto. Levaram a esse ponto para discutir nas sinagogas, nos templos, o não pagamento. Como se quase que uma rebeldia, né?
Aliás, nós já tivemos aqui no Brasil, quem conhece Tiradentes aí? Pois é, figura tão esquecida de todos nós. Tiradentes. O que aconteceu com ele? Pois é. E diziam que eram financistas, os agentes pouco escrupulosos dos negócios. Daí nasceram, portanto, destas questões publicanas, muitas revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado de gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam a este, e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadar os impostos, donde a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. E vejamos aqui, tanto nos fariseus quanto nos publicanos, tem algumas outras passagens de Jesus em que ele é também questionado ali pelos judeus que estavam acompanhando, e aquele povo todo, cobrando do mestre por que foi ter com este publicano, ou foi ter com aquele outro. Vejamos, quem de nós gostaria de estar ou de manter relações de amizade com alguém de má fama? Isso aconteceu com Judas, com Pedro. Perguntaram, mas tu é dele? Eu sei, tu estava com ele. E o Pedro disse, eu não, nem conheço esse homem. Então nós ainda somos criaturas discriminatórias. Nós ainda somos seletivos, segundo a nossa visão, a nossa ótica, as nossas percepções. Mas Jesus não tratava ninguém com discriminação. Pelo contrário, tratava a todos igualmente, com humildade. Com todos tinha as mesmas atenções, sem, contudo, deixar de chamar a atenção quando era necessário ser chamada a atenção, sem jamais ter esquecido de ministrar uma lição, um ensinamento. Por isso, quando nós buscamos seguir Jesus, precisamos, antes de mais nada, ver se estamos seguindo Jesus como um publicano ou como um fariseu. Que posição estamos? Naquele momento, não quer dizer que estejamos nessas condições 100% do nosso tempo, mas em alguns momentos nós podemos estar em uma condição ou outra, como podemos, por exemplo, fazer o bem, agora que aqui estamos todos sob uma psicosfera de harmonia, e quando sairmos daqui, em outra psicosfera,
fazermos o mal. Isso nos torna uma criatura má? Não. Isso nos torna aqui dentro da sociedade espírita uma criatura boa? 100% não. A mesma coisa com o fariseu e os publicanos. As mesmas condições nós precisamos encontrar também em nós. Quando orarmos, vamos subir ao templo da mente, ao templo do coração, vamos nos aproximar de Deus, de Jesus, para termos uma intimidade maior com o Criador e com o Mestre. E quando voltarmos a casa, isto é, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, possamos trazer conosco essas vibrações altas e colocá-las em nossos pensamentos e em nossas atitudes. Tudo tem um simbolismo nas mensagens do Cristo. Muitas vezes nós não atingimos a concretude do simbolismo e a sua ação ativa. Porque a nossa inteligência ainda é medíocre e o nosso discernimento também é. Porque geralmente nós tratamos esses assuntos com a razão. Dificilmente tratamos essas passagens de Jesus com o coração. E não há caminho mais seguro e curto para iluminarmos a razão do que o caminho do coração. É pelo coração que nós vamos compreender as lições do Cristo. É pelo coração que nós vamos nos identificar como uma criatura boa ou uma criatura má. Naqueles momentos, naquela circunstância, publicano ou fariseu, também naquelas circunstâncias. Quantas vezes as criaturas se debatem para fazer cobranças de dívidas e não dá chance ao outro, ao devedor, pagar com razoabilidade. Então estamos a exigir, muitas vezes, além das possibilidades daquela criatura naquele momento. Porque não somos humildes ainda. Não sabemos perdoar, não sabemos nos colocar no lugar do outro. Como ali, o nosso irmão publicano, o fariseu melhor, orava com ostentação. E, vendo aquilo, o publicano, sabendo que não era bem visto, nem mesmo no templo, tomava as atitudes de humildade. Naquele momento ele estava exercendo a sua humildade, embora fosse detestado mesmo no templo e por aqueles que frequentavam o templo. Mas já estava ali desenvolvendo a humildade. O outro nem mesmo pensava, nem mesmo cogitava em tornar-se humilde. Porque ele era detentor das compilações, das diversas discussões que tinham, que iam adensando às Escrituras para enriquecê-la. E tomavam isso como dogma, até mesmo impondo para que os outros pudessem seguir, porque eles sentiam-se importantes conforme o número de seguidores que tinham. E eram diversas seitas ou partidos que se organizava aquele povo. Hoje, nos dias atuais,
nós precisamos saber em que seita estamos, em determinadas circunstâncias da nossa vida. Porque uma é certa: as seitas não nos levarão a lugar nenhum. Só teremos felicidade, sucesso, quando escolhermos Jesus para seguir e abandonarmos todas as outras formas de conhecimento. Com Jesus, não importará mais a nós momentos, mas daremos importância à permanência nossa no templo. Subir ao templo, elevar o teu pensamento, sintonizar com os benfeitores, sintonizar com Jesus, sintonizar com Deus. Iremos conviver com circunstâncias outras, com seitas, com partidos, isso é natural, dada a nossa pequena capacidade evolutiva, ou pequeno alcance evolutivo. Mas isto é um ensinamento. E precisamos, como ensinamento, introjetar no nosso dia a dia. E quando estivermos laborando, conversando com os amigos, apresentando a doutrina de Jesus, ou nas relações sociais, sejam elas quais forem, temos que manter a atitude de alguém que é reto nas suas composturas, nas suas atitudes, no seu pensar, no seu agir. Nem para um lado, nem para o outro. Jesus nos ensina a amar uns aos outros, a perdoarmos uns aos outros, a orarmos uns pelos outros, a fazer aos outros o que queríamos receber desses outros. Não há como tergiversar aí. É necessário seguirmos esses pontos. É o amor. O amor, conforme palavras de Pedro, se não estou enganado, cobre a multidão dos pecados. E quem não tem pecados? Isto é, equívocos e infrações à lei. Nós infringimos a lei todo instante, até pelo pensamento. Quando dirigimos um pensamento equivocado a respeito do outro, fazendo talvez uma análise ou um julgamento. Por isso falei aqui, julguem-se a si e não julguem aos outros. Vistamos a túnica do Mestre, a túnica da caridade, da fraternidade, da humildade, da paciência, da tolerância, da resignação, do amor. E busquemos de uma vez por todas fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões segundo os ensinamentos do Cristo, para não nos deixarmos envolver por seitas outras, que, tomando a letra, esquecem a formalidade, esquecem o sentido daquela palavra, daquela frase, daquele ensinamento. O que Jesus está me dizendo com essa parábola aqui, narrada por Lucas, do fariseu e do publicano? Onde eu me identifico? Em que momento me identifico? Com um ou com outro? Ou com ambos? Jesus falou para a eternidade. Tomou os exemplos do cotidiano dele, porque sabia que nós outros, ao longo dos milênios ainda precisaríamos
daquelas lições, para nos comportar segundo as suas orientações. Aprendamos a escolher a melhor semente para ser semeada, porque nos seremos responsabilizados pelas sementes que lançaremos no coração dos outros, ou pelas sementes que estivermos semeando em nossos pensamentos, em nossa mente. Seremos responsabilizados pelo bem que fizermos, tanto quanto pelo mal que tenhamos feito. Agradeço-vos profundamente a atenção, o carinho com que todos me receberam, desejando muitas bênçãos para cada um de vós. Passo a palavra agora à nossa irmã Aldrin para conduzir o encerramento da nossa atividade. Boa noite. Agradecidos por mais esta palestra de infinita sabedoria. Espero que todos tenham gravado esses ensinamentos. E para encerrar a noite de hoje, vamos seguir para o passe. Peço aos médiuns que se posicionem para o passe. E a todos que nos acompanham pela internet, que mentalizem o nosso Mestre Jesus. Irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Todo-Poderoso. Venho aqui agradecer pela vida que tenho e pela saúde que me sustenta. Somos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade de evoluirmos, de aprendermos a sermos humildes. E pedimos que todos os conhecimentos que aqui recebemos sejam gravados em nossos espíritos e que possamos praticar no nosso dia a dia com mais fervor a caridade e o amor ao próximo. Também lhe pedimos, Senhor, que todas as energias que nosso corpo e alma necessitam neste momento sejam repassadas para o nosso corpo físico. E assim podermos seguirmos nesta nova semana com mais força e fé. Agradecidos também somos a todos os nossos guias espirituais e anjos protetores que velam por nós e nos ajudam no caminho terreno. Assim, agradecidos e guiados pelas suas palavras, Jesus, damos encerrado a palestra e as atividades desta noite. Que assim seja. Desejo a todos uma boa noite e um bom retorno às suas casas. Tchau!